Continue abençoando ricamente cada irmão e irmã em nome do Senhor Jesus. Vamos, neste momento, nos colocar de pé e juntos vamos cantar Perto Quero Estar. Está na página 25 desse cenário maior. Perto quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Aleluia, Jesus. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, mas teu filho me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Vamos cantar novamente, perto quero estar. Perto quero estar. Diz para ele que você quer estar perto dele. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há, não, Senhor Jesus, que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, muito pouco, Jesus, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, mas teu filho me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Senhor Jesus Cristo, Deus Santo, Deus digno de toda honra e digno de toda glória. Estamos aqui nesta noite, Senhor, e nos rendemos diante da Tua presença neste momento, pois sabemos que tudo o que temos
tudo que somos, provém de Ti, ó grande Deus. Neste momento, com os nossos corações abertos, nos colocamos diante da Tua presença gloriosa, esta presença tão santa, esta presença tão majestosa. Ó Deus, como nós já ouvimos por muitas vezes, esta presença que fazia com que aqueles querubins voassem e cobrissem suas faces e seus pés, e glorificassem a Ti, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Meu Deus, neste momento, com toda reverência, meu Pai, eu peço que o Senhor continue nos ajudando, continue abençoando a Tua igreja, continue abençoando o Teu povo, esse povo, como diz o Senhor, esse povo que se chama pelo meu nome. Se ele se humilhar, se ele se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, os abençoarei e sararei a sua terra. Então essas são as promessas do Senhor, meu Pai. Se nós nos arrependemos, o Senhor, ó Deus, nos abençoa. Então estamos aqui, Senhor, arrependido pelas nossas falhas, arrependido pelos nossos pecados, e sabemos, ó Pai, que necessitamos da Tua graça e misericórdia. Abençoa esta reunião, ajude o nosso irmão, Senhor, que estará trazendo a palavra nesta noite, que possamos ser alimentados, ó Deus, por Tua palavra, esse pão fresco, esse alimento que vem do céu, para alimentar as nossas almas. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te peço neste momento. Amém e graças a Deus. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. E este Deus maravilhoso continue abençoando a todos os amados irmãos, os visitantes presentes nesta noite. Quer dizer que são todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos, neste momento, então, adorar o nosso Deus. Vamos cantar o 106. No inário maior é 106. Eu creio que no menor é... creio que 375. Quero que valorize. Amém? Quero que valorize. Aleluia. Vamos adorar o nosso Deus com todo o nosso amor. Esse que é digno de toda honra e de toda glória. Glória a Deus. Amém. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há alguém importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor
neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há alguém importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Aleluia. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Amém? Vamos cantar mais um hino. Logo após esse hino, a irmã Heloísa, Vitória, estará adorando o Senhor Jesus Cristo. Vamos adorar o nosso Deus de todo o nosso coração. Na página 29, esse cenário maior também, nós vamos cantar meu mestre. Aleluia. A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do mestre. E a sua, diz pra ele. Meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. Na solidão da lida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do mestre. A minha vida é do Senhor, ó Pai. Meu coração é do meu mestre, o
O meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A igreja pode cantar agora? A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Agora todos vamos lá adorar o Senhor. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Aleluia. A minha vida, o meu caminho e a minha esperança é do Mestre. Glória a Deus. Logo após esse hino, estará sendo recolhido já a oferta em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou
Senhor está cuidando de mim. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. O Senhor está cuidando de mim. O Senhor está cuidando de nós. Deus abençoe a Vitória, né? Em nome de Jesus Cristo. Senhor meu Deus, o Senhor sempre cuida dos seus filhos. Pai, nós recebemos do Senhor vitória. Nós recebemos dia como este, Senhor, e aqui nós estamos, ó Pai querido, na sua presença, e nós queremos te agradecer, Senhor. Nos ajuda, Pai querido, porque às vezes nós não temos voz para te agradecer, mas o Senhor é capaz de nos ensinar, seus filhos, a maneira de deve andar, a maneira de crer no Senhor, meu Deus. É por isso que nós entramos por essas portas, e nós estamos aqui para te agradecer, ó Deus, e também para oferecer, Senhor, a nossas ofertas, os dízimos, porque o Senhor tem nos abençoado, Pai querido. Muito obrigado pelo dia, pela misericórdia e pela graça que até aqui nos deu, Senhor. Continua conosco, ó Pai querido, porque é muito importante a sua presença em nosso companheirismo, meu Deus. Faça a nossa alma fortalecer, Senhor, e a nossa vida na sua presença, Pai querido. Então nós te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o seu nome, Jesus. Receba, Senhor, a nossa oferta como forma de adoração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por tudo, Jesus. Tu és maravilhoso. Fonte de vida e de paz. Glória a Deus. Oh, Deus. Santo e maravilhoso. Tu és maravilhoso, Deus. Obrigado por tudo. Graças a Deus. Amém? Vamos cantar mais um hino. E logo após já vamos estar passando para outra parte. Sou um milagre. E a nota que está aí. Sou um milagre. 28. Vai virar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim,
vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia. Você crê que você é um milagre? Aquilo que parecia impossível, para o homem chega a ser impossível. É verdade. O próprio Deus diz que para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Amém. Então nós somos um milagre e estamos aqui na casa de Deus nesta noite. Cada um de vocês que adentraram por estas portas com o objetivo de adorar a Deus, objetivo de ouvir a palavra de Deus, eu creio que Deus tem feito um milagre na nossa vida nesta noite. Quantas vezes o inimigo quis te matar nesse dia mesmo, no dia de hoje mesmo, mas você conseguiu adentrar essas portas. Nós conseguimos chegar até aqui e nós adoramos o nosso Deus, nós glorificamos a Ele, fizemos a nossa parte. O que nós podemos fazer é simplesmente isso: cantar, adorar, glorificar o nosso Deus. Aí quando se trata da palavra, Deus fala conosco. Amém? Você crê que Deus fala conosco? Então vamos nos colocar de pé neste momento. Nesta noite, que cada um de nós possamos ajudar o pregador. O irmão Wildo José estará trazendo a palavra. Que cada um de nós possamos ajudar o nosso irmão a pregar nesta noite. Você pode ajudar com o seu amém, com o seu aleluia, com a sua reverência. Nós podemos ajudar dando força, né? E adorando a Deus. E eu creio que isso ajuda muito o pregador.
Agora, se você ficar abrindo a sua boca, se você ficar com sono, se você cruzar os seus braços e fazer de conta que não tem nada a ver com o que está acontecendo, né? Se nós não dermos atenção, você pode ter certeza que nós não vamos estar ajudando o pregador. Mas quando nós glorificamos, quando nós damos amém, quando nós concordamos com a palavra, né? Porque o pregador, ele sobe aqui com a palavra de Deus, com a mensagem da hora. E Deus fala. Amém? Então, vamos ajudar. Então, feche os seus olhos no toque de somente crer. No toque de somente crer, nós vamos orar em favor do nosso irmão que estará assumindo a plataforma. Irmão Wildo José estará trazendo o recado de Deus aos nossos corações nesta noite. Pai Santo, nós te pedimos neste momento, ó Deus, em favor do teu filho. Estará assumindo a plataforma, Senhor, ó Deus, para pregar a tua palavra. Neste momento, ó Pai, que o Senhor possa conceder a ele o Espírito Santo. O que nós precisamos é simplesmente do Espírito Santo para falar conosco. O Espírito Santo para nos conceder graça. O Espírito Santo para nos dar força para que possamos prosseguir e continuar na batalha. Unge os lábios do teu filho. Unge os nossos ouvidos. Unge os nossos corações. Pois precisamos da misericórdia do Senhor, ó Pai. Ajuda-nos a crer na tua palavra. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te peço. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Senhor, meu Deus, em teu santo nome, Senhor, o nome que é sobre todos os nomes, o nome maravilhoso, o nome do Deus forte, o nome do Pai da eternidade, o nome do que é, do que era e do que há de vir, o Todo-Poderoso, o qual o Senhor está aqui, ó Pai, do meu lado. E o Senhor irá falar a tua palavra nesta noite, Senhor. É em ti que nós cremos, é em ti que nós entregamos as nossas vidas, é em ti que nós esperamos, ó Pai, para que o Senhor fale comigo e com todos os que estão aqui, Senhor. Meu Pai, que o Senhor fale com eles de forma, Senhor, que o Senhor possa libertá-lo, que o Senhor possa esclarecer, que o Senhor possa tirar as dúvidas, Senhor, que tem nos corações. Meu Deus, que o Senhor pode também curá-los. Meu Deus, porque o Senhor é o Deus de poder, o Deus de manifestação está em nosso meio agora. E é em Ti que nós entregamos as nossas vidas, Senhor. E esperamos que o Senhor fale com toda a congregação, ó Pai. Pelo poder da Sua palavra, em nome de Jesus. Tudo seja feito aqui, direcionado e falado, Senhor, de acordo com a Tua vontade, Senhor. Porque cremos e esperamos que o Senhor fale conosco. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Teu nome. Amém. Que Deus abençoe a igreja em nome do Senhor Jesus. A cada irmão, a cada irmã. Pode se sentar em nome do Senhor Jesus. Eu quero cantar com a igreja um corinho. Talvez os irmãos até conhecem um corinho que eu gosto de cantar. Senhor, quero sentir a Tua presença. Deixa eu ver se eu lembro o número dele aqui. Glória a Deus. Louvado seja o Seu nome, Senhor. 434. Senhor, quero sentir a Tua presença. Senhor, quero sentir Tua presença. Quero me envolver no Teu Espírito.
Quero me transportar neste momento, glória a Deus. Quero sentir que cheia a candeia está. Senhor, quero sentir que posso ver, sentir a minha vida em teu altar. Quero cantar a todo mundo ouvir, Senhor, além de ti pra mim não há. Senhor, quero sentir tua presença. Quero me envolver no teu Espírito, glória a Deus. Quero me transportar neste momento. Quero sentir que cheia a candeia está. Senhor, quero sentir que posso ver. Senhor, quero sentir que posso ver, sentir a minha vida em teu altar. Quero cantar pra todo mundo ouvir, Senhor, além de ti pra mim não há. Glória a Deus, louvado seja o seu nome. Eu estou um pouco rouco, irmão, mas Deus sabe tudo. Deus opera em várias partes da nossa vida. Deus trata com a gente de forma que a gente menos espera. A gente faz aquilo que a gente acha que a gente não consegue fazer. A gente fala aquilo que a gente às vezes acha que não deve falar. E Deus faz tudo na vida da gente. Amém. Sabemos que somos forasteiros em terras estranhas. Cada um de nós somos isso. E viver em terras estranhas é você viver num lugar onde você não conhece. É você saber onde... É você estar num lugar onde você não entende talvez aquela língua. Onde você não entende aquele tipos de vida que as pessoas vivem, maneiras das pessoas convivem. Então, isso são pessoas que são forasteiros em terras estranhas, que somos nós. Que Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã aqui essa noite. Que Deus abençoe os que estão nos assistindo ou nos assistirá futuramente. Que Deus abençoe a cada irmão. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Números. Livro de Números, capítulo 13. Deus sempre tem uma forma de tratar o povo. Deus sempre tem uma forma de moldar o povo. Deus sempre tem uma forma de direcionar o povo para que lado que Ele quer. A direção de Deus. E muitas das vezes, irmãos, sabemos que não é fácil. Muitas vezes a gente se confunde. Muitas vezes a gente não dá ouvido. Muitas vezes a gente não consegue captar aquela visão, aquele áudio que vem de Deus. Aquilo que Deus está falando com muitas vezes a gente deixa a desejar nessa hora. Foi o que aconteceu com muitos que estavam na terra prometida. Números capítulo 13, 12 homens são enviados para espiar a terra em Canaã. Os irmãos já devem ter visto muito essa parte dessa escritura, mas que Deus consiga falar com cada um nessa noite.
E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Ou seja, homens valentes, homens de confiança, homens preparados para estar na linha de frente. Ou seja, é como se vocês olhar para um quartel e ver ali aqueles homens de linha de frente. Foi o que Moisés preparou para aquele dia. Foi o que Moisés preparou para aquele dia, para espiar a futura terra prometida. Maiorais entre eles, e enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. E estes são os nomes das tribos de Rubens. Aqui nós vamos passar para outra parte aqui, irmão. Porque aqui vai falar sobre de cada tribo, de cada um veio. Para nós ganhar tempo. Começa da parte do versículo 25 aí. Versículo 25. Depois vieram até o vale, ou seja, Moisés separou aqueles 12 homens de cada tribo, e depois eles foram espiar a terra. Eles foram lá, viram como é que era aquela terra, aquele lugar. Viram que tinha pessoas, homens valentes naquela terra, naquele lugar. Viram que era um lugar que manava leite e mel. Era um lugar abençoado. E é um lugar abençoado. Porque esse lugar ainda vai existir para nós. Esse lugar está em algum lugar que aos nossos olhos naturais não consigamos ver. E muitos não conseguiram enxergar. E depois teve um relatório, quando eles vieram, eles fizeram um relatório do que eles tinham encontrado naquele lugar. 25. Depois voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando deram-lhe contas a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe os frutos da terra, e contaram-lhe e lhe disseram: fomos à terra a quem nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os filhos de Anak eram os filhos de gigante. 3 filhos de gigante que ficavam naquela região de Hebrom. Então foi uma das causas que mais deixaram aquele povo temeroso. Também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do sul. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos lá a herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E inflamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também eram aos seus olhos. Pode se sentar, irmão, depois nós vamos fazendo a leitura de acordo com a palavra. Aleluia. Nós vamos lendo. Então, como Deus fala aqui na palavra, Deus pediu a Moisés, porque sabia do destino de Moisés futuramente, o que iria acontecer com Moisés. Deus sabe tudo. Deus sabe a nossa vida lá na frente. E Deus prepara tudo de acordo com a vontade dEle. Amém.
Não há ninguém que faça nada contra a vontade do Senhor. Como disse aquele hino, por mais que tire uma flor, mas não destrói o jardim. É assim que Satanás faz no meio do povo. Ele pode tirar uma flor, mas não pode destruir o seu jardim. E Deus sabe disso. Deus sabe que Ele é um impedimento na vida das pessoas. Deus sabe que Ele vem trazer medo. Deus sabe que Ele vem tirar a pessoa do caminho. Deus sabe que Ele vem trazer tristeza, angústia, dor. E isso é o que Ele fez com aquele povo que foi escolhido para aquele lugar. Deus tinha mostrado algo para Moisés, para ele separar 12 homens para espiar aquela terra, que é Canaã, o lugar escolhido, o lugar onde muitos desejariam estar. E desses 12 homens, somente 2 conseguiram prevalecer com a força que vem de Deus. Isso muitas vezes, irmãos, é o que muitas vezes a gente devemos captar. A gente devemos acreditar, como a Bíblia diz, que é viver pela fé. Porque quando vivemos pela fé, nós conseguimos captar aquilo que vem de Deus. Nós conseguimos adquirir aquela força que vem de Deus. Nós conseguimos ter visão espiritual. Nós conseguimos ter ânimo. Nós conseguimos, com essa fé, que uma vez foi dada ao santo, nós conseguimos vencer barreira. Nós conseguimos vencer enfermidade. E esses 12 homens que foram escolhidos para a terra prometida, eles começaram a fazer algo que não era favorável aos olhos de Deus. Eles começaram a inflamar, a falar contra aquilo que eram os princípios de Deus. A Bíblia fala que se nós vivemos fora da fé, nós pecamos. Porque quando nós vivemos fora da fé, nós começamos a desacreditar de Deus. Nós começamos a fazer coisas que não convêm. E daqueles 12 homens, 10 deles, a Bíblia fala que foram mortos. Morreram de pragas perante o Senhor. Estou antecipando para vocês entenderem. Então sobraram 2, Josué e Caleb, que foram os 2 que conseguiram desmembrar aquilo que Deus queria, que é chegar na terra prometida, na grande Canaã. E para que esses 2 homens conseguissem chegar nesse local, eles tiveram que enfrentar pessoas que pensaram contra eles. Pensa hoje, irmão, você pensando positivo com a fé, que quando você vive pela fé, você começa a separar pensamentos, ideias, e você começa a pôr Deus na frente. Foi o que Josué e Caleb falou. Olha o que eles disseram para aquele povo. Perante Moisés disse: subamos animosamente e possuamos em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Ou seja, quando nós vivemos pela fé, nós conseguimos quebrar barreira. Nós conseguimos vencer aquilo que nós achamos que não conseguimos. Nós deixamos enfermidades abaixo. E sabemos que viver pela fé, irmão, é algo que mexe com o seu sentimento, que mexe com a sua estrutura. Porque você tem que quebrar aquilo que está dentro de você. Você tem que quebrar aquele não que fala no seu ouvido. Aquilo que fala no seu ouvido, que diz para você que não vai conseguir. Aquilo que diz que fala para você que você não vai dar conta. Aquilo que fala para você primeiramente que não vai dar certo. E isso é viver pela fé. É você começar a quebrar tudo isso. Você deixar tudo isso cair por terra. E quando eles ouviram isso, Josué e Caleb, eles começaram a tomar a frente daquele povo. Porque foram os 2 homens que sobraram para cumprir a promessa de Deus. Porém, os homens que com eles subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo. Ou seja, eles começaram a ver, irmão, o que estava em volta deles. Não estou lembrado do versículo agora, mas Davi fala que eles se sentariam numa mesa com tantos mil pessoas que estiveram contra ele. Ou seja, pessoas inimigo. Ele fala: faz uma roda, uma mesa, e me ponha sentado junto com os meus inimigos. Então isso é uma fé. Porque muitas vezes, irmão, às vezes se a gente não vigiar, a gente quer saber com o vizinho. E a gente fica perturbado com aquilo.
E a gente começa a entrar em corrupção. A mente nossa começa a sair fora do limite. Por causa de uma pessoa. Agora, Davi falou que ele pediu uma mesa com os inimigos dele. Pensa a fé que Davi tinha. Essa é a fé que nós devemos ter. Essa é a fé que nós devemos adquirir. E essa fé foi a que Deus deu para nós. E essa fé faltou naqueles 10 espias. Eles não conseguiram. Eles começaram a ver os gigantes, os filhos de Anak, que foi um dos que Davi enfrentou. Davi enfrentou um dos gigantes. Davi tinha aquela fé que Josué e Caleb tinham também. Porque Davi encarou os gigantes, ele enfrentou os gigantes. Com aquela pequena funda, ele fez o que Deus queria. Ele cumpriu a vontade de Deus. Ele libertou aquele povo. E foram uma das coisas que aqueles 10 espias não conseguiram. Essa força que vem de Deus, nós temos que desmembrar muitas coisas para conseguir ela. Tirar muitos pensamentos negativos. Então eles viram que tinha muitos filhos de gigante. Eles viram que a terra manava leite e mel. Deus não promete nada, irmão, que não é bom para o homem, não. Quando você vê uma promessa de Deus, você abre teu olho. Tenta pensar 2 vezes. Começa a analisar a sua mente. Começa a analisar quem fala contigo. Começa a pensar em qual dos 2 cães que vocês estão se alimentando, como o irmão Brana disse. Aquele a quem você se alimentar mais, aquele será o vencedor. Se você se alimentar a sua vida pela fé, você vai vencer. Se você alimentar a sua vida pelo medo, você vai cair, irmão. Então isso eu falo para vocês com fé no meu coração, porque eu também estou aprendendo hoje aqui com vocês. Deus está me ensinando aqui hoje. Deus está me instruindo aqui hoje. Irmão Paulo falou para mim aqui agora, vamos lá, só para nós... Rapidamente, irmão, vamos... Salmos 23, versículo 5. Obrigado, irmão Paulo. Salmos 23, versículo 5. Olha o que Davi disse, irmão, foi o que eu citei aqui. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Glória a Deus por essa palavra. Obrigado, irmão. Então você vê a firmeza que tinha. A firmeza que tinha Davi. Em pedir isso para Deus. Muitas vezes ele está pedindo para se livrar do vizinho. Muitas vezes, se o crente não vigiar, irmão, ele está pedindo para consumir aquele homem. Consumir aquela mulher. Senhor, tem pessoas dessa forma. Às vezes, muitas vezes o cristão ele sai fora do extremo que ele começa a pedir. E isso não é a vontade de Deus. Então nós temos que ter essa fé que uma vez foi dada ao santo. Então vamos lá, irmão, vamos lá. Inflamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que consome os seus moradores e todo o povo que vimos no meio dela. São homens de grande estatura, ou seja, são gigantes, são homens fortes. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e eram aos nossos olhos como gafanhoto, e assim também eram aos seus olhos. Ou seja, eles estavam vivendo pelo que eles estavam vendo. Por isso que o apóstolo Paulo fala que nós vivemos não por vista, mas por fé. Todas as pessoas que venceram na Bíblia, todos os irmãos do passado, eles viveram pela fé. Os que não viveram pela fé, eles caíram. A prova disso, esses 10 espias. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, versículo capítulo 14.
alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Deus, contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: se morreramos na terra do Egito, ou se morreramos nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para que cairmos a espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos ao Egito? Diziam uns aos outros: levante-nos um capitão, e voltemos então a Moisés e Arão, e cairão sobre os seus rostos perante todos os ajuntamentos dos filhos de Israel. Então aqui, irmão, você vê que eles clamaram, mas eles clamaram de forma errada. Eles tinham que clamar com arrependimento pelo que eles tinham feito. Eles tinham que clamar com súplica, em pedir perdão a Deus pela falta de fé. É o que muitas vezes a gente temos que fazer nessa vida. A gente temos que se pôr na presença do Senhor, nos confessar os nossos pecados, pedir perdão, mostrar para Ele que nós somos falhos, mostrar para Ele que nós não devíamos falar aquilo que falamos, que muitas vezes se desagrada aos olhos do Senhor. E aquele povo não fez isso, irmão. Aquele povo não fez isso. Só que tudo tem um preço nessa vida. Toda ação tem uma reação. A física estuda isso. Se você der um murro nessa parede, duas coisas vão acontecer. Ou você vai quebrar aquela parede, ou você vai machucar sua mão. Então, qualquer ação nossa tem uma reação perante o Senhor. E eles não conseguiram, até aquele momento, viver pela fé. Eles não conseguiram, eles queriam tirar Moisés, queriam tirar Arão, queriam levantar um novo líder. Então é onde a gente devemos vigiar muitas das vezes. Quem está à nossa direita e à nossa esquerda, quem está à nossa frente, quem está atrás, para que nós não possamos desagradar o Senhor. Sabemos que na terra prometida entrou Josué e Caleb, mas entrou aquela geração que nasceu no Egito, que nasceu na caminhada, porque era uma caminhada, irmão, uma promessa de Abraão, e Deus tinha feito para Abraão, e os seus posteriores, ou seja, os descendentes posterior que veio, que foi Moisés e outros mais, iriam cumprir aquilo que era a vontade de Deus. E Deus tinha levantado Moisés para libertar aquele povo. Só que muitos não deram ouvido. Muitos não conseguiram fazer o que Deus queria. E por causa das murmurações, Deus não se agradou daquilo. Por isso que devemos vigiar quem está do nosso lado. No meio daquela multidão, a Bíblia conta que Josué e Caleb foram os homens que entraram, os homens de frente. Mas um pouco, porque a Bíblia diz que Deus, com aquela murmuração, Deus não se agradou daquilo. Deus ficou descontente com aquela forma como aquele povo agiu na presença dele. Era uma promessa que Deus tinha entregado. Era como se Deus tivesse dado algo para eles e falado: vai buscar, que está lá. E eles desacreditaram, muitos deles desacreditaram. Então a Bíblia fala que Deus falou para Moisés que os que estavam acima de 20 anos, todos iriam morrer. E todos morreram. Então aquela geração abaixo, de 20 anos abaixo, é a geração daquele povo que nasceu na caminhada. Porque era uma caminhada que aparentemente naqueles dias as caravanas faziam, pela distância, era uma distância que demorava 40 dias, ou 30 dias, 35. E demorou 40 anos. Por causa da atitude, por causa da ação daquele povo. Então sabemos que por causa da ação daquele povo, como eu disse, que toda ação tem uma reação. Por causa das atitudes deles, eles demoraram 40 anos. E nesses 40 anos nasceram pessoas. Nesses 40 anos foram pessoas ficando enfermas. Nesses 40 anos foram pessoas ficando fracas na fé. Foram pessoas se debilitando espiritualmente. Mas alguém permaneceu de pé naquela caminhada.
Deus sempre tem os seus. Como disse em Salmos, Deus separa os seus. Deus protege os seus. Deus guarda aqueles que o crêem. Então vamos ler lá agora no livro de 14, livro 14, 26. Vamos ver o que aconteceu com aquele povo. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrereis esta má congregação, que murmura contra mim? Observe, irmão, que eles falavam contra Moisés. Mas quando o homem fala contra um homem que é levantado por Deus, ele fala contra Deus. Quando alguém fala contra você, que vive na caminhada fiel com o Senhor, ele está falando, não é com você, é com Deus. Por isso que o irmão Brana disse para Meda, que ele falava não era com, ele ofendeu, não foi ele, ofendeu foi Deus. Quando ela falou algo sobre, se eu não tiver lembrado, foi sobre o cabelo, né, irmão Paulo? Irmão Brana, a mulher do irmão Brana falou, foi sobre o cabelo do irmão Brana? Ela falou algo para o irmão Brana e aquilo não foi muito agradável aos olhos do Senhor. Não, para os irmãos entender que quando alguém fala contra você, alguém quer pensamentos contra você, ele está pensando contra Deus. E aquele povo estava falando contra Moisés, contra Arão, queria tirar Moisés, queria tirar Arão, falava contra Caleb, eles queriam apedrejar aqueles 4. E isso Deus não agradou daquelas atitudes. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Dize-lhes assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta. De 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levanteis a minha mão, que vos farei habitar nela. Salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas aos vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, metereis nela, e eles saberão da terra que vos desprezastes. Porém, quanto a vós, o vosso cadáver cairá neste deserto. Então, irmãos, falar contra o homem de Deus é falar contra Deus. Atitudes têm um preço. Você planta um pé de laranja e ele nasce laranja. Você planta algo que desagrada ao Senhor, você está plantando uma ofensa aos olhos de Deus. Então aquele povo foi morto. Aquele povo não entrou. Aquele povo que veio do Egito, passou 400 anos a 430 anos vivendo lá em escravidão. Deus levanta um homem para libertar eles. Deus muitas das vezes prepara algo para você. Prepara algo para mim. Se nós não tomar cuidado, nós joga fora, tudo de água abaixo. Nós começamos a achar que não convém, que é difícil, que não é fácil, que tem gigante nessa promessa de Deus, e nós acabamos perdendo aquilo que Deus preparou para nós. Só que sabemos que nessa caminhada que eles vieram, como nasciam muitas pessoas nessa caminhada, pessoas eram enfermas, pessoas sofriam de picada de cobra, pessoas sofriam de alguma enfermidade que vinha daquela região, e Deus preparava algo para eles. Olha o que o irmão Brana fala nessa mensagem. Mensagem e os resultados da decisão. Pregado em 8 de outubro de 1955, Chicago, Estados Unidos. Então, muitas das vezes, Deus faz algo na vida do cristão para que ele possa se endireitar, para que ele possa se cumprir a vontade de Deus.
Isso eu estou falando por mim, falando para vocês como servindo para mim. Que eu tenho experiência disso. Eu creio que cada um tem experiência disso. O irmão Brana conta a história, minha história do pastor. Disseram que houve certa vez um homem que passava pela Palestina e ele estava ali com sua ovelha. E ele a perna dela estava quebrada. E ele disse: "Oh, que pena, Senhor." Disse: "Suponho que sua ovelha quebrou a perna." Disse ele: "Não, eu a quebrei." Ora, ele disse: "Você é um pastor de coração cruel. Você disse que quebrou a perna da sua própria ovelha?" Disse: "Sim, eu fiz isso com um propósito." Disse: "Eu não conseguiria fazer que ela me seguisse. E então eu quebrei a sua perna para que eu pudesse lhe mostrar o quanto a amo. E a dar-lhe alguma comida especial e acarinhá-la um pouquinho. E disse-lhe, e fazer com que ela me ame, para que quando a sua perna estiver curada, ela me siga corretamente. Isto manterá longe de problemas." Observa bem, irmão. Olha o que ele fala nessa palavra. Ele fala que quando ela estiver curada, ele siga ela. Então a Bíblia fala que o justo passa muitas aflições, mas Deus o livra de todas. Isso quer dizer o quê? Que muitas das vezes essa aflição é uma quebrada de perna na nossa vida. Essa quebrada de perna é para quê? Para que Deus traz o teu filho, o teu povo, mais próximo dele. Então essa história que eu achei tão interessante, tão espiritual. Deus faz isto algumas vezes, e Ele deixa com que algo te atinja, para que Ele possa mostrar um pouquinho de misericórdia extra. Ou seja, você está quase passando, essa misericórdia extra, irmão, você está quase passando dali, Ele adquire mais um pouquinho. É aquilo extra que Deus te dá. É aquela misericórdia que Deus tem com os seus filhos. Vocês sabem, um pouquinho da sua bondade, para que você, então, caminhe um pouco mais próximo dEle. Pois a Bíblia diz, todas as coisas contribuem para o bem daqueles a quem eu amo a Deus. Então, aquilo que tem que ser para o bem, Deus apenas permite que aquilo aconteça, para que sirva para o bem. Ele é um bom Deus, Ele é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Deus, naquele deserto, irmão, Ele fez muitas coisas, através daquele povo. Aquele povo passou sede, Deus foi e deu água para ele, começou a ter fome, Deus foi, eles não passou sede na verdade, Deus deixou eles o suficiente. Deus deu comida, deu água, sandália, calçado deles, aquele hino fala que os calçados deles não se envelheciam. Então Deus cuidou daquele povo, a roupa deles, tudo. Deus manteve aquele povo. Só que os que viveram pela fé conseguiram chegar lá. É a mesma caminhada nossa hoje. Aqueles que vão viver pela fé vai chegar naquele lugar prometido por Deus. Agora nós os seguimos esta noite passada através da sua jornada e encontramos quando eles estiveram famintos. Deus soprou codornizes sobre eles. Quando eles estiveram sedentos, eles feriram a rocha, e a rocha veio água. Nós tipificamos isto em João 3,16. Para um mundo que hoje parece estar moribundo, então vimos que eles ficam doentes, ficaram doentes. Deus prometeu o que foi um tipo de jornada, hoje em nosso caminho para que a terra prometida. E eles, depois que eles deixaram o Egito, nós vimos que eles cruzaram para o deserto, e eles eram peregrinos. Ou seja, eles estavam peregrinando num lugar onde eles não conheciam, mas eles acreditavam pela fé que iriam chegar. Então vamos mais aqui adiante. Deixa eu ver, aquele relógio está certo ou não está?
9 horas. Que horas que tá? Então vamos mais aqui, irmão. Não estamos mais no Egito. Já temos arrancado as estacas de nossas tendas e saídos cruzados pelo Mar Vermelho. O sangue do Senhor Jesus. Visto todos os velhos hábitos e coisas da vida afogadas. Os carrascos que nos levaram pelos bares e locais de bebidas. E assim por diante. E temos visto tudo isso afogado, como o Faraó e seus cavalos. E então agora nós estamos no deserto, nós estamos movendo adiante, seguindo o anjo do pacto, o Espírito Santo. E sabendo que sabemos que estamos no caminho para uma grande terra, que estarás aqui pelos dias do milênio. E nós estamos indo para aqueles 1000 anos do reino milenial. Então nós estamos indo para um lugar preparado, que o Senhor preparou para nós. Amém. Resta a nós agora cumprir a vontade dEle. Só que nessa caminhada, irmão, como eu disse, teve muitas enfermidades. Deus sempre prepara as coisas. Porque a enfermidade é uma das coisas que se move no meio da sociedade, que tira o homem da face da terra. Por isso que Deus não permitiu que Jó fosse levado pela enfermidade. Deus permitiu que Satanás pusesse a mão nele, mas não tocasse na alma dele, não tirasse a vida dele. E Deus viu aquele povo na terra prometida, aquele povo caminhando, vindo do Egito, com toda a murmuração, com todos os problemas, com todas as pessoas morrendo que se afrontavam a Deus. Deus sabia que tinha pessoas que tinham fé, que acreditavam nele. No livro de Números, capítulo 21, do 4 ao 9, Deus preparou algo para eles, porque saberia que alguém poderia morrer com aquelas enfermidades, por uma picada de cobra, por algum inseto. E Deus sempre tem um resgate para a gente. Amém. Deus sempre prepara algo para nós. Então partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus, contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há em nossa alma, tendo fastio de pão. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes. Ou melhor, eu estou lendo outra parte aqui, pessoal. Estou lendo. Isso aqui ainda é a mão de Deus ainda. A mão de Deus tratando com o povo. É uma parte que eu tinha separado para ler aqui, mas mesmo assim está valendo para vocês. Isso aqui ainda é Deus tratando com as mãos poderosas dele. Com aqueles que falaram contra Moisés, contra ele. Nem água há, e a nossa alma tem fastio de pão. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muitos povos de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado por quanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor e retire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e ponha-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre a hastes, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Ou seja, Deus continuou ainda tratando com aqueles que descriam da palavra de Deus. Aqui mostrando que muitos morreram por picadas de serpente. Mas Deus continuou com a sua misericórdia com aqueles que ainda se arrependeram, com aqueles que pediam misericórdia ao Senhor, com aqueles que oraram. Ou seja,
Olha aqui no 7 o que fala? Pelo que o povo veio a Moisés e disse, havemos pecado, ou seja, tinha crente ali, tinha pessoas de fé. Moisés, o que está acontecendo? Será que nós falou alguma coisa que não convém? Só que Deus sabia quem eram esses. Deus sabia que esses aí que estavam falando com Moisés eram pessoas de fé. E aí Deus, como tem um resgate, tem uma saída para o homem, Deus foi lá e pediu a Moisés para preparar uma serpente de bronze. E todo aquele que olhou para ela seria curado. Então Deus sempre tem uma saída para nós, irmão. As nossas aflições, Deus tira todas. Os nossos direcionamentos, se nós entregar para Deus, Ele direciona tudo. O que depende muitas vezes de nós é nós viver pela fé. Se nós começarmos a viver pela vista, nós não conseguimos viver. Nós perecemos. Nós partimos mais cedo. Porque Deus é que dá vida para o homem. Não quer dizer que morrer aqui é perda. Porque o homem que vive pela fé, ele partir quando for da vontade de Deus, é ganho. Mas quando ele parte fora da vontade do Senhor, é perda. Então, muitas das vezes, nós perdemos algo por não fazer a vontade do Senhor. Por muitas das vezes, não vivermos pela fé. E foram o que nós vimos nessa história do Egito, a terra de Canaã, que é a terra prometida. Nós vimos que muitos viveram pela fé e muitos viveram fora da fé. Quero ler com os irmãos aqui algo aqui ainda. Aqui que o profeta nos diz aqui. Muitas das vezes, eles simplesmente olhavam para a serpente de bronze e viviam. Olhar e viver, e aquilo era o tipo de Cristo. Se eles pudessem olhar para o tipo e viver, quanto mais nós, ou seja, se eles pudessem olhar para aquela serpente, que era o tipo, Moisés levantou aquela serpente no deserto, ele era um tipo de Cristo. Ela foi levantada numa vara, ou seja, a vara significava a cruz, e a serpente simbolizava Cristo, que padeceu por nossos pecados. Porque a serpente é o símbolo do pecado, e Cristo morreu pelos nossos pecados. Então o irmão Brana fala que se aquele povo olhasse para aquilo e vivia, imagina nós hoje, o que pode acontecer em nossa vida? Não devemos olhar para o antitipo, o próprio Jesus e viver. Amém? Muitas vezes encontramos que as pessoas confiam em seus sintomas. Se elas recebem oração, eu estava para verificar com o irmão Joseph e ver quantas pessoas ontem realmente foram, depois de uma semana inteira de ensinamento evangélico e como ser curado, ou seja, estava fazendo um ensinamento de como ser curado, que foram embora e disseram, bem, eu ainda tenho isto, e você provavelmente sempre terá aquilo. Se você sentir dessa maneira, a fé nunca vê aquilo. A fé olha para o que Deus diz. A fé não vê nenhum sintoma, de forma alguma. A fé recusa-se olhar para o sintoma. Você diz, bem, irmão Brana, se os sintomas estão ali, não deveríamos dizer que eles estão ali? Ou seja, irmão, Deus não trabalha em cima daquilo que você vê. Deus trabalha em cima daquilo que você crê. Se aquele pregador orou por você, que a Bíblia fala, chama os presbíteros e ore para o enfermo. Se você chamou ele, e ele orou por você, e você creu, você vai ser curado. E aí o irmão Brana disse que você não deve olhar para o sintoma. Você não deve olhar para o que o seu corpo está demonstrando.
Se sua garganta está com gol, com papo, com alguma coisa na garganta, se sua mão treme, se sua barriga faz algum roncado, e você começa a temer aquilo, você começa a olhar para o sintoma, e você começa a esquecer aquilo que Deus te prometeu, aquilo que Deus fez, aquilo que já aconteceu na sua vida. O irmão Brana fala que você não deve olhar para o sintoma, porque Deus não age através do sintoma. Bem, irmão Brana, se os sintomas estão ali, então não deveríamos dizer que eles estão ali? Não, Senhor. Você diz, Ele é o Senhor que confessa, Ele é o sumo sacerdote de nossa confissão. Hebreus 3, e qualquer de vocês sabe que confessar e professar são as mesmas palavras. Então, Ele é o sumo sacerdote de nossa confissão. Ou seja, você tem que confessar. Você tem que professar. Confessar é você falar, professar é você acreditar, você confessar algo, que algo aconteceu. Você não vai confessar nada que não aconteceu. Então, o irmão Brana mostra que nós devemos confessar quando nós recebemos a oração. Quando nós pedimos algo para Deus, nós temos que confessar que aquele sintoma não está mais, que nós somos curados. Não olhe para o que aconteça com você, não olhe para o que você sente. Você pode fazer todos os procedimentos médicos, você não está errado. O irmão Brana diz que os procedimentos médicos, ele só refresca, ele só ameniza, porque o sintoma ainda está ali, mas você já recebeu a cura, você já foi liberto, Deus já tirou aquilo de você. É como se você pegasse um carro e desligasse ele, e você chegasse na lataria daquele carro e pusesse a mão nele, na frente do radiador. Ele continua quente. O sintoma que ele estava ligado ainda está naquele carro. Possa ser que aquele carro não ande, mas aquele carro ainda permaneça quente, porque ele estava em movimento. E vai chegar a hora que aquele carro vai esfriar. Vai chegar a hora que a enfermidade vai dar um basta. Aquele sintoma, a enfermidade já tem saído do seu corpo. E aquele sintoma vai desaparecer. Porque você creu no que Deus fez na sua vida. Então, irmão, o segredo é confessar. Ele nada pode fazer até que nós primeiramente confessemos que Ele o fez. Não há cura no homem, não há cura na medicina. Provei isso para vocês na outra noite. Não há cura na medicina. A medicina alega curar. Aquilo é um remédio. Mantém limpo enquanto Deus cura. A medicina não constrói o tecido. A medicina não pode emendar os ossos. A medicina não pode curar um ferimento ou um corte. Certamente não. Ela apenas mantém limpo enquanto Deus cura aquilo. Aleluia. Deus é quem cura. Amém. A medicina apenas mantém aquilo limpo. Um médico lhe diria a mesma coisa. Ele disse, eu sou o Senhor que sara todas as suas feridas. Aleluia. Cada enfermidade é curada por Deus. A medicina apenas mantém limpo enquanto Deus cura. Agora, o remédio te mantém calmo. E assim por diante. A aspirina aquieta os seus nervos. E assim por diante. Enquanto Deus provém a cura. Amém. Então, se você recebeu a oração, irmão, professa que você foi curado. Amém. Porque Deus já te curou. Amém. E os remédios que os médicos te passou foi para te acalmar os ânimos, disse o irmão Brana. Eu creio nisso. Eu creio que os remédios eles servem para amenizar alguma coisa, mas para te curar, somente Deus. Amém. Deixa eu ver o horário aqui, irmão, que eu estou... Falta alguns minutinhos para nós ainda. Agora observe nesta grande jornada, Deus havia dado a promessa de que Ele cuidaria deles. E Ele o fez, Ele tinha de manter a sua palavra, ou seja, entrou Josué e Caleb, entrou um povo que seguia Josué e Caleb. Deus prometeu,
E Deus cumpriu. Só que quem não viveu pela fé, meu irmão, cristão que não vive pela fé, perece, sofre, passa tribulação, passa problemas, não sai dos problemas, não consegue vencer na vida. Agora a gente não podemos confundir provas com não vencer na vida. Não quer dizer que o cristão não passa por provas, por lutas, nada disso. Se você pegar aquela caminhada da terra prometida, até chegar em Canaã, que foram terras que Caleb depois foram conquistando, depois que a Bíblia fala que após Josué, Deus levantou Caleb, porque Caleb era mais velho. Então Caleb era um homem preparado militarmente e era um homem mais velho. Então Caleb viveu à frente de Josué. E aí Caleb foi conquistando outras terras. E depois de Caleb foi vindo outras posterioridades. Então Deus cuidou daquele povo. E Ele cuida de nós também, irmão. E ele tinha de manter a sua palavra. Então ele e aquela serpente que havia sido levantada em uma vara estava representando Jesus. Então a pessoa olhava para aquela serpente e cria que Deus tinha levantado, eram curados. A serpente não podia orar por eles, agora eles olhavam e viam, e viviam. E sobre aquele tipo, se eles podiam olhar e viver, quanto mais não devemos nós, quando até mesmo recebemos oração um pelo outro para viver. Então, só daquele povo olhar, irmão, daquele povo olhar para aquela serpente, eles viviam, eles eram curados. Você imagina nós que hoje tem um homem próprio para orar pelos enfermos. Esses dias eu falei para o pastor Wesley, falei, louvado seja a vida do Senhor, pastor Wesley. O Senhor está aqui na terra para orar pelos enfermos, para orar por nós. Deus é tão misericordioso, irmão, que Deus prepara uma pessoa para orar por você. Amém. Chame os presbíteros, chame o seu pastor. E acredita, porque se aquele povo que somente olhasse para aquela serpente de bronze, eram curados pela promessa do Senhor, você imagina um homem que põe suas mãos sobre você. E a Bíblia fala que a fé te curou. Está vendo? Observa que sem fé o homem não consegue nada. É verdade. Sem fé o homem não consegue nada. Aquele povo que olhava para aquela serpente de bronze, eles tinham fé, irmão. Eles tinham fé. Então você imagina nós quando recebemos a oração do pregador aqui. Note, sintomas ocorrem-me pensar em um companheiro que estava certa vez com um terrível caso de sintomas. É o nome daquele companheiro chamado Jonas. Nós estamos no final já do horário, irmãos, já passando o horário, já chegando no final. Eu vou ficar por aqui, mas eu vou lembrar vocês quem era esse companheiro que o irmão Brana disse. Esse companheiro Jonas é o Jonas da Bíblia, que é um homem que sentiu mais sintomas do que Jonas. Foram engolidos por aquele peixe, aquele grande peixe. Ficou num lugar de mãos atadas e pés atados, onde só poderia ver estômago de uma baleia. Só que ele lembrou que aqui o irmão Brana fala, então estava, deixa eu ver aqui, Glória a Deus. Aleluia. só um minuto, irmão, que eu vou achar aqui. Então Jonas lá dentro disse, uma vez mais olharei para o teu santo templo, Senhor. Pois ele sabia, quando Salomão inaugurou o templo e ele orou, Deus, se o teu povo em algum tempo estivesse em problemas e olhar para este lugar santo, então o ouça desde o céu. Então o que Jonas fez? Jonas lembrou, que fala que quando Salomão ele inaugurou o templo, ele lembrou daquele templo, como se fosse na direção dele. Então ele lembrou de Deus. Ele mirou a direção no estômago da baleia e falou, Senhor,
Como aquele povo lá orava, olhava para aquele local, e o Senhor atendia, ouvia as orações deles, assim eu olho também para esse local, Senhor. E Jonas clamou. Jonas era um homem, irmão, que tinha todos os sintomas, de ter todas as perdas, de mãos atadas, pés atados, num lugar nas profundezas do mar. Então ele não tinha nada, aparentemente, ele tinha todos os sintomas para perder aquela vida. Mas e mesmo assim Jonas orou, e Deus ouviu a oração dele. E mesmo assim Deus ouve as nossas orações. Com todas as nossas falhas, com todas as nossas dificuldades, Deus ouve as nossas orações. Que Deus abençoe a cada irmão em nome do Senhor Jesus. Fica com Deus, cada um em nome de Jesus. Que Deus abençoe todos que estão nos assistindo. Aleluia. Deus abençoe o irmão Wildo. Pela palavra. Você crê na palavra? Graças a Deus por isso, né? Olha o que a Bíblia diz para nós aqui. Não somente para o povo do passado. Aqui no capítulo 28 de Deuteronômios. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade e bendito serás tu no campo. Amém? Graças a Deus. E nós ouvimos, então, a palavra de Deus. E eu creio que Deus ele tem falado aos nossos corações, na simplicidade da sua palavra. Mas eu creio que aqui é um povo de fé, né? Um povo que crê na palavra. E nós podemos assimilar bem, né, o que Deus quis dizer aqui nesta noite. Amém? O que nós temos que ser, na verdade, é pessoas que não vai querer voltar atrás. Mas que pessoas que vão prosseguir avante, mesmo vendo o gigante, mesmo vendo as dificuldades, os problemas, nós vamos continuar lutando. Porque somente os que permanecerem até o fim que serão salvos. Amém? Vamos nos colocar de pé. Deus continue abençoando cada um, os nossos irmãos que vão ter acesso a esta reunião. E que esse Deus maravilhoso continue sustentando a nossa alma diante de sua presença. Amém? E querendo Deus, sábado teremos culto ali em Goiatuba, às 19h30, e no domingo aqui no Tabernáculo de Cristo, às 19 horas. Amém? Pai Celestial, Deus vivo, nós te glorificamos e te agradecemos neste momento por tudo quanto tens feito por nós, meu Pai. Nós sabemos, ó Deus, que o que foi mostrado para nós aqui nesta noite é que o Senhor tem um lugar determinado para os seus filhos. Para os nossos irmãos do passado, havia uma terra prometida que manava leite e mel. E para nós aqui nesta noite, há um lugar prometido. Um lugar, como diz as Escrituras, que o próprio Deus é o construtor e artifício. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem preparado uma cidade para os teus filhos. E eu creio que muito em breve estaremos adentrando nessas portas para estarmos ali contemplando a tua face e ali poder te adorar, Senhor, em todos os tempos, por uma eternidade. Isso será algo maravilhoso, será algo glorioso. Por isso, receba neste momento, Senhor, a nossa gratidão por tudo quanto tens feito por nós, o sustento que o Senhor tem dado a cada um de nós. Nós sabemos que se estamos de pé por tua graça e misericórdia, é por tua compaixão,
E eu peço neste momento, humildemente, ó Pai, que o Senhor leve cada um dos teus filhos em paz, guarde a cada um nos seus caminhos. Ajuda-nos, ó Deus, a prosperar financeiramente, espiritualmente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos conceda graça de permanecermos, ó Pai, todos os dias da nossa vida na Tua presença. Amém. Glória a Deus, eu te agradeço, Senhor. Amém, os irmãos podem se assentar. Façam as vossas orações particulares. Nós já estamos despedidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe o Marcos Gabriel, que está conosco nesta noite. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Creio que juntamente com a sua esposa, né, Marcos Gabriel? É? Amém. Graças a Deus.